Aleluia. Obrigado, Pai. Então vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, por tudo que o Senhor já preparou, por tudo que o Senhor já determinou. Obrigado por corações alinhados naquilo que o Senhor já tem para cada um de nós, os teus filhos na terra. Pai, muito obrigado por corações abertos para receber a tua mensagem. Obrigado, Pai, porque cremos que é impossível quando nós recebemos a tua mensagem e ela é enxertada no nosso coração, que nós vivamos as mesmas coisas. É impossível nós permanecermos do mesmo jeito cada vez que nós nos expomos a uma nova unção, cada vez que nós nos expomos a uma nova visitação, cada vez que nós nos expomos a um novo derramar do óleo fresco de unção sobre nossas vidas, nós nos alegramos. Muito obrigado, Senhor. É impossível permanecermos do mesmo jeito. A cada novo encontro, a cada nova reunião, a cada novo ajuntamento dos santos, eu creio que nós podemos viver coisas maiores em Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria agora que você se confraternizasse entre os irmãos. Você cumprimentasse, dissesse a um dos seus irmãos aí: obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Né? Diga que bom que você veio. Tá? Diga palavras de paz. Ósculos santos, amado. Ósculos santos é abraços e beijos entre os irmãos. A Bíblia fala: cumprimentai-vos com ósculos santos. É você apertar a mão, é você dar um sorriso, é você desejar boas coisas na vida dos teus irmãos. Palavras de paz, palavras de bênção, palavras de alegria. Ósculos santos, amados. Que a graça e a paz esteja sobre você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja derramado sobre a sua vida. Que a bondade do Senhor esteja derramado sobre você essa manhã. Ósculos santos, amados. Ósculos santos. Um aperto de mão, um abraço, um beijo. Um beijo na face, amados. São ósculos santos. Obrigado, Senhor. É assim mesmo, amado. No meio do povo de Deus, a Bíblia diz: cumprimentai-vos os irmãos com ósculos santos. Amém. Amém, igreja? Senta só um pouquinho, por favor. Pastor Gil, por favor, baixa só um pouquinho aqui. Ele vai continuar aqui trabalhando conosco nessa manhã. Acredito, amados, que a mensagem hoje vai ser reta e curta, mas objetiva. Amém? Vai ser como uma flecha. Ela vai atingir o alvo. Eu creio e declaro. Você crê comigo? Amém. Obrigado. Pai, graças. Acenda essa luz aqui, por favor, pastor Gil, também. O pastor Gil está auxiliando ali na mesa, ali, junto com o Mateus. É a de baixo, pastor. Essa aí. Obrigado. Amém. Obrigado a todos mais uma vez. Quinta-feira, me pegaram de surpresa aqui, né? Eu não esperava, tá, mas obrigado a todos. Foi o meu aniversário, mas aí teve aniversário de tanta gente essa semana, né? Aniversário de casamento, ontem, não, foi sexta-feira. A gente nem falou no grupo sobre depois. Da irmã Elisângela e do Bertolo. Teve o aniversário da Elisângela, né? Fomos visitar ele lá no dia do aniversário do casamento dele. Chegou lá, era o aniversário do genro dele, que no dia anterior tinha sido aniversário do irmão dele. Meu Deus do céu, foi tanto aniversário essa semana. Mas naquele dia cantaram uma música aqui, né? E cantaram uma música que, amados, aquela música ela foi composta. Eu acredito que Deus tem feito, Ele tem os seus meios de agir, de trabalhar. E é como se Deus ele preparasse roteiros parecidos. Eu acredito que Ele tem chamados e propósitos para cada um, porque a Bíblia fala sobre isso. Quando Ele diz: eis que eu te escolhi antes que te formasse no ventre da tua mãe, é porque Ele tem uma história para ti. Salmos 139, no capítulo 139, verso 16, ele fala que existe... Bota lá, por favor, Mateus, só para a gente tomar aqui uma linha. O Espírito Santo está nos guiando aqui, amém? Vamos receber hoje aqui do Espírito Santo. Eu amo, amado, eu amo. Mas pela manhã eu estava orando: Espírito Santo, qual a mensagem que
nós vamos receber hoje da tua parte para o teu povo. Né? Eu tenho uma certa resistência contra o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Pega a mensagenzinha pronta, sabe? Eu sempre oro, busco no Senhor aquilo que é para tratar. E eu acredito, mas se você veio para cá, o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Salmos 139, no verso 16, que diz o seguinte, amados. Olha só que coisa maravilhosa. Antes mesmo, coloca na versão NVT, por favor. Essa é a versão Bíblia Viva, né? Essa versão NVT. Por que eu gosto dessa versão, amados? Pastor, por que você gosta tanto dela? Ela é uma versão mais contemporânea, mas também que se aproxima bem mais do texto original. Ela foi desenvolvida agora em 2016, é bem recente ela, tá? Nova versão transformadora. Né? A editora que trouxe, né? Buscou nos manuscritos originais, assim como a revista atualizada, a corrigida fiel, né? Essa já traz para uma linguagem mais para a gente, para nossa melhor compreensão, tá bom? Então, tu me viste quando eu ainda estava. Olha só, amados. Aqui a gente tem uma bebezinha ali atrás, a Helena, a linda Helena. Deus a viu quando ela ainda estava no teu ventre, Renata. Quando ela estava no teu ventre. Olha só. Deus a viu quando ela ainda estava no teu ventre. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado. Existe um livro de registro para cada dia da sua vida. Existe um livro de registro para cada dia da vida da Helena. Olha só, amados. Eu estou usando ela aqui como exemplo porque ela é uma bebezinha de meses, né, para a gente pensar sobre isso. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. E cada momento desse dia, olha só, mas não só cada dia da tua vida, mas cada momento desse dia já estava estabelecido. Quando ainda nenhum deles existia. Diga, Deus é bom. Existe um plano e um propósito para cada um de nós. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasceu por um acidente de percurso. Isso é importante a gente entender. Os meios pelos quais as coisas acontecem no mundo, mas entenda o que eu vou falar. Não podemos atribuir a Deus. Porque a gente sabe que algumas coisas acontecem de forma, né, não desejada nem planejada. Mas a Bíblia diz que a oportunidade de colocar uma vida aqui na terra faz com que uma história aconteça que já estava no livro dele. Olha só como isso é forte. Não é forte? Cada vida, amados, já teve um registro, tem uma história contada. E o que é que nós precisamos fazer? Deus, na sua soberania, Ele quis nos dar o livre-arbítrio. E porque Ele nos deu o livre-arbítrio, no seu poder soberano, Ele deu esse poder para a gente decidir viver, buscar, ou não viver ou não buscar. Essa é a história. A Bíblia fala em Jeremias 29:11 que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Eu é que sei, assim diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos que tenho para vocês. Então, por mais que você seja inteligente, capacitado, estudioso, você tenha buscado, né, formação profissional, amém? Você faz planejamento pessoal. Existe um plano, amados, que já conta a tua história. E olha só, eu acredito que a maior frustração será chegar diante de Deus para prestar conta de uma vida de sucesso que não foi aquela que Ele chamou você para ser. Eu me esforcei, eu me empenhei, eu fui um sucesso naquilo que eu me dediquei. E chega lá diante do Senhor e Ele diz, mas eu não chamei você para isso. A Bíblia fala que as nossas obras serão provadas no fogo. Não para a perdição, não para perder a salvação, mas serão experimentadas. Aquele que estabeleceu suas obras e passando pelo fogo da purificação, se foi ouro puro, será refinado. As impurezas sairão. Mas se foi palha, feno, será queimado. Irmãos, quando eu chegar na eternidade, que eu creio que também estarei lá com você, eu vou dar um abraço para saber se você está cheirando a fumaça ou não. Tem gente que vai chegar lá cheirando fumaça, amado. Escapou no fogo, né? Tô salvo, foi safo, né? É safo. Rapaz, mas existe uma história, um plano de Deus para a nossa vida. Eu é que sei que pensamentos ou que planos
tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, amados, e não de mal. Coloca na NVI, por favor, Nova Versão Internacional. São planos de bem, são planos de lhe fazer prosperar. A palavra prosperar significa ir bem, boa jornada na terra, em todas as áreas da sua vida. Às vezes a nossa mentalidade está limitando ao dinheiro, né? Prosperar é você ter dinheiro, né? Não, mas tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não é verdade? Tão pobre que é, só tem dinheiro, mais nada. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quinta-feira, eu estava aqui e aí cantaram uma música, e essa música ela fala a respeito da minha vida, amado. Não é que foi composta para mim não, tá? Mas encaixou como uma luva. E eu vejo como se um roteiro, né, daquele homem de Deus, o compositor que escreveu aquela música, né? E aquela história que ele viveu, ou que foi inspirado para escrever, muitas outras tantas pessoas também estão vivendo. Aos 25 anos, eu conheço o nosso Senhor Jesus Cristo, através da minha digníssima esposa. Namorávamos desde 16 anos de idade, né? E aí, 9 anos depois, ela entrou no Evangelho, e agora ela fala para mim a respeito desse amor incondicional. A minha reação foi, pastor, é tudo ladrão. Eu não quero saber dessa conversa de crente. É um povo que vive alienado, bitolado. Eu não quero ninguém botando em minha coleira, algemas, me doutrinando. Eu quero viver por conta própria. Eu sou um pássaro que voa livre. Olha, cuidado, irmão, pode estar batendo as asinhas muito longe dos planos de Deus. E ela bem tranquila, guiada pelo Espírito, ela disse, você não sabe qual é o verdadeiro amor. Eu dizia amor só de mãe. Eu sempre tinha uma palavrinha, uma respostinha pronta, amados, que o mundo tem. Até que ela falou, você precisa conhecer o amor verdadeiro. Amados, eu não estava doente, eu não estava endividado. Entende o que eu estou falando? Não foi pela dor nem pela necessidade, foi pelo amor que eu fui alcançado. Foi pela graça. Diga, pela graça que nós devemos viver. Esse amor que me alcança. E agora, os planos que eu tinha preparado para a minha vida, eu começo a repensar. Será que os planos, amados, preste atenção que eu vou falar, não tem problema de você ter planos, propósitos pessoais, mas eles se encaixam no plano e propósitos de Deus para a tua vida? Eu acredito, amados, que é possível você viver sim os seus planos, seus propósitos, seus objetivos, mas se você fizer isso alinhado com o que Deus tem para a tua vida. Eu já escutei uma vez um rapaz falando, achei muito interessante. Não, porque esse rapaz aqui ele é bivocacionado. Eu disse, que nome bonito. O que é que você quer dizer com isso? Eu entendi o que ele quis falar, mas eu queria ouvir mais, né? Daquela explicação. Bivocacionado, ele foi chamado para empreender. Tem um talento incrível para trabalhar, para desenvolver pessoas. Ele é um excelente líder, mas também ele é ministro do Evangelho. Onde ele, olha só, o púlpito dele é na empresa, é na rua, é fechando negócio. Ele não para de falar de Jesus onde ele chega. Ele entendeu o chamado dele, que é alcançar os perdidos lá fora, no mundo onde eles estão. Olha só, amados. Mas também ele é excelente empreendedor. Naquilo que ele ama fazer também. E ele conciliou e chamou ele de bivocacionado. Eu disse, tá aí, gostei desse nome. Bivocacionado. Mas os meus planos eram, aos 45 anos, fiz 41, quinta. Aos 45 anos, já está, pelo menos com 5 projetos que eu tinha desenvolvido, trabalhando e caminhando com as próprias pernas. E eu estaria vivendo uma vida de aposentado sem estar aposentado. Aos 45 anos. Esse era o meu propósito. Aos 20 e pouco eu estava concluindo a administração. E ali eu aprendi, amados, agora, em Deus, que eu poderia ir muito mais além do que isso. E a música, que agora, eu nunca lembro, né? Para música eu sou terrível, né? Mas, para onde eu irei? Já está tocando ela? Ele já está tocando. E aí o pastor Gil, né? Eu acho que ele combinou aqui com o Guto, com os meninos aqui. Eu nem sabia, quando começaram a cantar essa música. Mas se tocar 10 vezes, eu vou chorar 10 vezes. Pode ficar tranquilo. Se ele tocar, eu vou estar chorando ali. Por quê, amados? Porque a Bíblia fala, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Sangrou no madeiro por mim. Olha só, amados. Quando eu entendo o que é viver o Evangelho, eu passo agora a depender dele.
Eu passo agora a entender o que é depender de Deus. E aí eu escuto de uma pessoa estranha, aleatória na rua, enviado por Deus. O plano e o propósito de Deus para a tua vida é maior do que o teu. Deus manda te dizer que a vitória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele vai tirar você daqui. Eu sou de Moreno, sou morenense. Terra que manda leite e mel. Só tem 50 mil habitantes desse tamanho. Né? Não, deve ter mais gente hoje, né? Mas eram poucas pessoas na época lá. Quase 20 anos atrás. Então, ele manda dizer para você que ele vai tirar você daqui, vai levar você para um lugar distante, onde você vai ser separado, treinado, vai servir a Deus. Eu sei, amado, que Deus está tratando coisa aqui com alguém aqui. Por isso que eu estou falando. Em seguida, você vai para um outro lugar mais distante, onde vai ter um povo te aguardando. E esse lugar mais distante, lá, Deus vai te usar. E os meus planos? E os meus projetos? Onde é que se encaixava nisso? Eu, na época, era controlador, né, de tráfego. Tá bom, gente? Chefe de tráfego. Não é tráfico, não. É chefe de tráfego. Eu era chefe de tráfego. Era o nome da função da empresa, uma empresa de ônibus. Eu administrava, né, uma empresa com alguns ônibus, motoristas, cobradores. Eu fazia escalas, né? E Deus fala comigo, eu peço demissão. Eu não sei se você está disposto, amados, ou se você passou por isso, para chegar nesse ponto, que essa música fala tanto comigo. Eu queimei minhas carroças. Os meus projetos do passado foram deixados para trás. E agora eu decidi encarar e viver pela fé. E aí eu entrei em uma nova jornada, representante comercial. E aí eu fui para uma cidade chamada Garanhuns, eu e minha esposa, ela também pediu demissão. Lá a gente começou a experimentar a dependência e o poder de Deus, amados. Amados, é uma decisão que nem todo mundo está disposto a pagar. Um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Nesse lugar, quando eu chego lá, empresa nova, começando, carteira de cliente não existia, tinha que procurar, desenvolver. Amados, pode acreditar, nessa hora, tudo vai cooperar para dar errado. O diabo vai pegar junto também com a circunstância e vai empurrar, vai acelerar para tentar atrapalhar e parar você. Foi lá que a gente aprendeu a receber. O momento mais apertado da minha vida, porque eu nunca precisei, escuta o que eu vou falar aqui agora, amados, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu nunca passei por nenhuma necessidade. Sempre estudei em colégio particular, morava em casa própria, numa das melhores casas da rua. Não éramos ricos não, entenda, não éramos abastardos, mas nunca faltou. Não chegou aquele dia que minha mãe ia dizer, meu filho, eu não sei o que a gente vai comer hoje. Não, a gente não chegou nesse ponto. Tínhamos nossas limitações, mas sabe, quando a gente viaja para Garanhuns, mudou tudo, amados, o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente viaja para lá e a gente abre o negócio, e a gente aprendeu e decidimos viver na dependência de Deus, no começo estava dando tudo errado. Estava dando tudo errado. Antes dela me conhecer, eu tinha passado por uma depressão. Na minha pré-adolescência, um trauma, um medo. E esse medo esticou. Ela nem sabia a bomba que ela estava pegando para desarmar. De repente, eu não andava de ônibus. Olha só, mas eu não andava de ônibus. Porque dentro do ônibus eu passei mal uma vez, achava que toda vez que eu entrasse no ônibus eu ia passar mal de novo. Ainda mais um lotado, né? Quem já andou em pé 15. Glauber é de Recife, ele sabe o que eu estou falando. E já andou, meu filho, naqueles ônibus ali, não dá, gente. O pessoal vai pela janela pendurado, literalmente, na porta pendurado. Você levantou a mão para segurar no lugar, já perdeu o lugar do braço. Porque aqui ó, não desce mais não, trava de gente. Tirou o pé, perdeu o lugar do pé. Vai assim, ó, até chegar no destino final. Literalmente. E eu fiquei com alguns traumas. Eu tive medos. E ele tirou meus medos. Essa música fala que ele tirou meus medos. Eu tive depressão durante 5 anos. Tudo isso, quando eu conheço Jesus, acaba. Agora, os meus projetos que eu tinha, eu paro e eu começo a focar agora naquilo que Deus tem. Quando eu saio para trabalhar, ou melhor, para viver essa vida de fé, é lá que eu aprendo a depender de Deus. Chegou um tempo que as vendas, amados, não estavam dando. Teve algumas
alguns problemas na economia. Deixa eu dizer para você, desde que o mundo é mundo, depois da queda de Adão e Eva, existe crise, tá bom? Não adianta você querer arrumar culpa, ou a culpa é do pecado que entrou no mundo, tá bom? Ponto. Para você não ficar se apoiando. A culpa é de guerra, Não, amados, sempre teve guerra, sempre teve. Agora estamos se encaminhando para algo maior. E isso vai intensificar. Mas aqueles que estão no Senhor serão protegidos. É o que a Bíblia diz e eu acredito. Amém? E aí passamos por algumas inconstâncias econômicas. E eu precisei depender, amados, de receber. A provisão ficou escassa. E ali foi que eu aprendi a depender de Deus. Apertou tanto, amados, que acabou o gás. Sabe quando tudo acontece na mesma hora que não era para acontecer? O dinheiro acabou. Aquele dia, eu acho que o mês tinha 90 dias. O salário acabou antes do que os 30 dias planejados, nosso combinado. Acabou o combustível. Acabou a feira. Acabou o gás. Isso é mês de gás acabar. Porque o gás não acaba no mês que tem dinheiro, né, amado? Daniele vai para a internet e aprende a fazer comida no micro-ondas. R$45 a gente tem para comprar um gás. Amados, isso começou a se estender. Aluguel atrasou, parcela de carro atrasou. Chegamos no ponto que eu nunca me vi. E eu fiquei pensando, o meu orgulho foi quebrado. O meu orgulho foi quebrado. Quando a gente chegou no ponto que eu nunca quis pedir ajuda para ninguém. E ali meu orgulho foi quebrado. Foi quando ela disse, meu amor, chega. A gente precisa pedir ajuda. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E eu saía, ligava para os clientes, e nada acontecia. E eu ficava noites em claro, chorava. Cheguei na igreja, acabou o culto, o diácono passou com ela, com um sacolão da igreja. Meu orgulho foi quebrado ali. Eu nunca imaginei precisar, entenda o que eu estou falando, tá? Não tem problema, irmão, de você precisar de um sacolão, não. Mano. É comida. Amém? É até bom que já vem embaladinha, né? Você não tem que plantar para colher. Você já vem pronta, já é só assar e cozinhar, né? E comer. E eu precisei de um sacolão. As coisas se apertaram tanto, amados, que eu fiquei mais, sabe, com aquela situação mais difícil. Eu disse, Senhor, me inscrevi no Bolsa Família. Eu acho que eu nunca preguei sobre isso. Ninguém sabia. E quando eu ia na lotérica para pegar os R$120 para comprar comida, porque só tinha ela, eu ia com uma vergonha, amados. O carro era zero. Olha só, o carro era novo, amado, do ano. Eu deixava estacionado lá longe, botava a roupinha mais simplesinha, e um bonezinho assim, um óculos escuro, na fila lá, pegava logo, me dá logo esse negócio, pelo amor de Deus. Chegava lá, Daniel, toma logo isso aí. Amados. E eu disse, Senhor, os humilhados serão exaltados. Acho que chegou a minha vez de ser exaltado, né? Chega, pai, tá bom, já aprendeu a humilhação. Por que eu estou falando isso, amado? Tudo isso eu estou falando para você entender uma coisa. Nós precisamos depender da graça de Deus. Né? Tu sabe cantar essa música, né? No final, no final eu queria que tocasse ela, você meditasse na letra dela. Foi bem a minha história. E para completar, quando a gente der esse passo de fé e moramos 10 anos em Garanhuns, foi nesse período que os meus pais adoeceram e vieram a morrer. Engraçado que a Bíblia diz, aquele que deixa pai e mãe, está lá em Lucas capítulo 18, aquele que deixa pai e mãe, irmãos, casa, receberá multiplicadamente recompensas, multiplicadamente nesta terra, neste mundo, e no mundo vindouro receberá a vida eterna. Uau! Aquele que deixar. Nesse período, os meus pais adoeceram e morreram. Eu me despedi dos meus pais e não entenda, amados, não cheguei a viver com eles os últimos dias da vida dele. Mas eu entendi, amados, que o que eu estava fazendo, porque tem uma passagem que uns discípulos falam para Jesus, Senhor, deixa que eu enterre meu pai e minha mãe, e ele falou, deixa que os mortos, espiritualmente, enterre os mortos. Vem e segue-me. Olha o que ele fala, é o seguinte, logo após, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno de ser, sabe, amados? Pode parecer duro, amados, mas quando a gente entende o que é viver a missão,
E a missão é muito maior do que a minha vontade e a tua vontade, do que os meus planos, do que os teus planos. E depender da graça vai fazer com que você viva o melhor de Deus nessa terra. Isso vai destravar e vai mudar muita coisa na tua vida. Você veio hoje aqui, nessa manhã, só para escutar isso. Aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Por favor, abre a Bíblia. Vamos para a Bíblia agora. 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, você está sendo acrescentado, irmãos? Obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem maravilhosa. Eu amo um maná novo. Eu amo um alimento novo, vindo direto do trono da graça. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mas eu estou sendo inspirado aqui, tá? Para falar essas coisas. Eu não me recordo de ter falado isso nunca na minha vida, que eu estou falando hoje aqui. Eu amo quando isso acontece, porque eu também estou sendo ministrado aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte. 2 Coríntios 1, 12 diz o seguinte. Acompanha, por favor. Podemos dizer com certeza, que é o apóstolo Paulo falando, tá bom? Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Diga, dependemos da graça divina. Olhe para o seu irmão do lado, diga, dependa da graça divina. Olhe para o outro lado também, diga, dependa da graça divina. Amém, amados. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. Quantas passagens bíblicas a gente lê falando sobre esse assunto? Provérbios 3,5 fala, confie no Senhor. Confiar, amados. Olha só, é ter fé. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no teu próprio entendimento. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Diga, devemos depender da graça divina. Lamentações de Jeremias. Coloca lá, por favor. Lamentações de Jeremias. Olha que livro, né? Eita, amado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vai no 25, por favor. Profeta Jeremias 3:25. Olha o que a Bíblia diz, amados. O Senhor é bom, diga, Deus é bom, para os que dependem dEle. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus é bom para os que dependem dEle. Quem depende dEle aqui? Aleluia. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que tudo irá contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá pegando aí a unção, né, amado? Tá sugando aí, né? Aleluia, ele tá sugando tudo ali. Só não cai aí, vai ter que arrumar outro violeiro aí. Cai não, só vai ter que arrumar outro violeiro. Eita Deus. Obrigado, Senhor. Tudo é bom. Tudo vai dar certo, amados, para você, quando você depender de Deus. Quando você não se preocupar. Nosso Senhor Jesus, Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, serão dadas, serão doadas. O 34 ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque já basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós precisamos depender da graça divina. Eu quero ler uma passagem aqui agora, em Mateus, por favor. Tem uma história aqui que eu queria mostrar para vocês, para a gente
praticar aquilo que a gente está falando aqui em oração. Mateus capítulo 14, versículo 22, por favor. Ele vai contar a história de quando Pedro caminhou sobre as águas. E eu quero que você se veja nessa situação, amados. Eu quero que você agora lembre do que eu falei, da minha história até chegar aqui. Quero que você agora, ele vai cantar essa música, eu acredito que você possa também buscar em Deus. A letra vai passar aqui, temos essa letra aí, né? Dá uma procurada aí, amados. Nem sei o nome da música. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Isso é dependência total, amado. Isso é dependência total. Para onde você vai, se você não tem para onde voltar? Se você queimou as pontes com o passado? Se você está dependendo do agir de Deus agora na sua vida? Mateus, no capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu. Olha só, amados. Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia da multidão. Eu fico imaginando, entrem no barco e vão lá para o outro lado do mar. E o Senhor, não vai, eu vou ficar aqui. Mas a gente somos seus discípulos, eu quero estar perto do Senhor. Vá para lá, rapaz. Nordestino falando, né? Vá para lá, rapaz. Não seja desobediente, não. Confie no Senhor. Esse que eu te digo, que eu mesmo vou até vocês. Vá para o outro lado. Olha o que o Senhor falou aqui, né? Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. 23. Depois de mandá-las, as multidões, para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Preste atenção no que aconteceu antes do milagre. Às vezes a gente está querendo ver milagre sem orar, amados. Nós precisamos nos consagrar. Lembra que a gente leu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12? Sinceridade, santidade, uma vida de busca, depender da graça. Então, irmão, deixa eu dizer para você, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Confia no Senhor de todo o teu coração, em nada duvidando. Amém? Depois de mandá-la para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, então isso era dia ainda, né? Quando anoiteceu, ele ainda estava lá, ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, amados, eles estavam no mar, não era? Né? Atravessando o rio Itajaí, de Navegantes para Itajaí ou vice-versa. Eles estavam no mar, e estavam distante. Agora imagina, enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. O 25. Por volta das 3 da madrugada, amado, eu não sei o que acontece com você não. Olha, mas tem um negócio das 3 da madrugada que acontece, e eu não quero formar doutrina com isso também não, tá? Eu quero falar uma experiência pessoal. Quantas vezes, amado, já fui acordado às 3 da madrugada para orar? Coincidência, Jesuscidência, não sei para você, não quero aqui mais uma vez estabelecer doutrina. Mas olha, o tanto de vezes que eu acordava, que quando eu olhava no relógio, olha o relógio novo que eu ganhei quinta-feira. Quando eu olhava, 3 da madrugada. Eu disse, eita. Uma vez que eu tenho um rapaz aí para mim, pastor, aqueles homens do fogo, canelinha de fogo, sabe? Aquela oração, pastor, das 3 da madrugada. Ele também está passando por esses catucamentos aí, santo aí, né? Sendo catucado. Acorda. Daniela uma vez falou para mim que estava dormindo e antes, né, de eu ser alcançado por ela, e o Espírito Santo balançou o dedão dela. Acorda, ela disse que parecia que tinha alguém balançado, chamado, ela disse, ué. Ela, Espírito Santo. Amado, eu já acordei com uma voz audível. Renan, homem, aquele me deu um susto, amado. Mas é aquele susto que passa rápido, né? Oxente, eu olhava pro lado, Daniela dormindo, que tem alguém em casa, né? De repente vem aquela, na hora, mas instantâneo, você não vai ficar com medo. Vem aquela confirmação do teu espírito. É orar, é para orar, é a hora da oração. Amém. Vamos lá. Por volta às 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Amados,
A gente pode conhecer essa história aí, há não sei quanto tempo você tem de crente, eu já conheço essa história. Mas cada vez que eu escuto ela, eu fico pensando, se veja agora, caminhando. Agora, atravessar o rio de Itajaí-Açu ali, caminhando. O pessoal pegando balsa, esperando, aí tu desce ali naquela muretinha, né? Pula o muro e sai caminhando. É surreal, né? É inimaginável, né? Pois é isso que eu quero que você pense hoje. Num Deus do impossível. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até ele caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, agora imagina, amados, naquela época não tinha ainda sido dominada a energia elétrica. Então não tinha farol, não tinha lâmpada, lanterna. Acredito que não tinha tocha acesa no meio de uma tempestade dessa. Agora imagina, não tinha luz solar noturna da lua, das estrelas, visto que havia uma tempestade. Era uma escuridão total. A gente chama lá em Moreno de breu. Quem já ouviu falar do breu? O breu é quando você não enxerga nem a palma da mão dentro do teu nariz. Um breu total. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Tu está no meio da tempestade, no meio daquela confusão toda, uma turbulência, e de repente vem uma pessoa andando sobre as águas. Eu não condeno não, amados, os discípulos não. Eu acho que eu teria a mesma reação. É um fantasma! Gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo. E está aí um dos pontos altos que você precisa entender. Que o medo vai atrapalhar você de viver o melhor de Deus. Coragem. Amados, eu não sei se você está enfrentando, já enfrentou e tem medo de voltar a enfrentar, ou vai enfrentar. Isso que a gente está falando hoje aqui. Você precisa aprender a depender de Deus. Eu não sei se você está querendo empreender algo novo. Eu não sei se você está passando por alguma situação de decisão difícil. Porque é interessante que no domingo passado o Senhor mandou falar sobre direções. Foi isso mesmo? Quem lembra? As direções e as tomadas de decisões. E hoje ele está falando sobre você ter fé e não ter medo. E depender da graça. Imediatamente ele disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou. Amado, Pedro é top. Pedro é ousado. Pedro é atrevido. Ele é intrépido. O camarada é afoito. Ele parte para cima com os dentes trincados. E muitas vezes os crentes querem experimentar as coisas que Pedro experimentou sem querer fazer o que Pedro fez. Às vezes até critica. Critica a parte que ele afundou na água. Mas o único que botou o pé para fora da água foi Pedro. Olha aí o caba macho. Como a gente fala no Nordeste, né? Olha o pedão aí, caba macho. Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Ordene. Esse Pedro aqui é o mesmo que passou a noite inteira pescando e por experiência, vamos dizer assim, vocacional, profissional, viu que a maré não estava para peixe, o mar não estava para peixe, viu que não tinha nada o que fazer naquele dia. Quando diante dele chega o mestre Jesus e diz, lança tua rede do lado direito, lança tua rede. E ele disse, rapaz, o pescador aqui sou eu, tu chegou agora. Quase que Pedro dizia, né, no nordestino lá, quanto eu já estava voltando. Mas não depende da sua força, não depende da sua capacidade humana, depende da graça divina. Deus está falando com você? Imediatamente, quando ele lança, ele vê. Agora, ontem eu estava conversando com minha esposa. Eu fico imaginando. Eu acredito que os peixes que entrou na rede de Pedro, isso é um pensamento meu, uma conjectura, tá, amados? Você pode conjecturar, desde que não afete ou não ataque a integralidade, o caráter da sã doutrina da palavra de Deus. Eu acredito que não foi umas piabinhas pequenas, não. Porque foram peixes que o Senhor, o Criador do universo, ordenou que estivesse naquele momento. Mas eu não sei naquela região qual era o peixe mais nobre, que ia dar mais dinheiro. Mas a Bíblia diz que quase que o barco afundava e a pique. Eu fico imaginando, eu sei que tilápia é de água doce, tá, gente? É doce, né? Então eu sei.
Oi? Pronto, obrigado. O mar da galera era de água doce. Então vamos imaginar umas tilápia lá. Uns peixão, aqueles mais valorizados do mercado na época lá. Na rede. Eita! Me ajuda aqui, gente. Olha os tamanhos lá. E é do melhor que tem. Mas esse mesmo Pedro, Jesus mandou ele pescar um peixe e tirar um imposto da boca de um peixe. Isso é dependência, diga, é dependência da graça divina. Obrigado, Espírito Santo. Você pode dizer obrigado, Espírito Santo. Respira fundo, fecha os olhos, amado. Deixa, sabe, essa unção que está pairando aqui agora tomar conta de todas as tuas dimensões. Não deixa o teu entendimento roubar isso agora, não. Fecha os olhos, respira fundo, faz. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. É tão bom, amado, depende da graça divina. É tão bom, amados. Para onde eu irei se não tem ponto de voltar, né, Pedrão? Segura aí, tu vai tocar ela. Ele abriu mão, amado, da sua glória para você viver isso. O 29, por favor. Mateus 14, 29. Jesus gritou para ele: venha! Jesus está gritando para você, amados. Venha! Se Jesus gritasse para você, nessa situação, você no meio de uma tempestade, você desceria do barco? Você sairia da sua condição de conforto? Você sairia de uma situação de segurança natural? Pensa aí, amados. Quero desafiar você agora a pensar. Você soltaria o que você está se segurando? É como se você estivesse pendurado no penhasco agora. Vamos criar uma situação, numa corda. E ele disse: solte. Solte. Ele fez: venha. Respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Quem está disposto aqui a caminhar sobre as águas hoje? Eu declaro em nome de Jesus, vocês caminhando sobre as águas, aprendendo a depender da graça divina. Imediatamente, amado, isso aconteceu. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. O 30 diz: mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Olha o terror. O terror tomou conta, o medo tomou conta. Começou a afundar e gritou por socorro: Senhor, salva-me. Algumas pessoas criticam Pedro porque aconteceu isso. Mas ele andou sobre as águas. Ele teve a coragem, amado, de saltar. Tem pessoas que só vai segurar coisas maiores quando soltar as coisas menores, porque a mão está ocupada. Quem está entendendo o que eu estou falando, amados? Para você segurar coisas maiores, você tem que abrir mão de algumas coisas que você não quer soltar, porque você não quer depender da graça divina. Cristão vive uma vida verdadeira dependendo da graça divina, porque o Senhor é o teu pastor, Ele não te falta, nada te faltará. Ele faz você caminhar em pastos verdejantes. Se você verdadeiramente depende e acredita nisso, amados, nisso que a Bíblia diz, você não vai ter medo. Mesmo que os ventos soprem fortes, mesmo que as ondas estejam 3 metros de altura, você vai confiar e você vai andar sobre as águas. O 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Amados, está aí um Deus bom. Eu não vejo um Deus mau, eu vejo um Deus bom. Eu não vejo um Deus que diga: bem feito, vai sofrer, vai padecer. Tu não é pescador, tu sabe nadar, tu vive na água. Nada um pouquinho aí para tu aprender, incrédulo. Eu não vejo o nosso Deus fazer isso.
Como algumas pessoas às vezes dizem, eu estou passando na moinha de Jeová, porque é na prensa que sai o melhor azeite. Oh, aleluia! Amados, eu acredito que isso acontece porque você não solta. Porque você não decide depender da graça divina. Você insiste em segurar, e insiste em ficar tentando fazer na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade, de uma forma teimosa. Aí quando você vê que não tem mais capacidade, condição nenhuma, aí você diz, pronto, perdi. Não tem condição mais não. Aí olha para cima e diz, Senhor, eu não consigo mais não. Aí ele diz, agora sim. Sabe quando é que vai começar o poder de Deus a agir na tua vida? Quando tu soltar o teu poder, o teu posso. É quando você deixa de ser o eu posso, para que Deus, o grande eu sou, seja o eu posso na tua vida. E o eu faço. Dependendo da graça divina. Diga, preciso depender da graça divina. Obrigado, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, amados, no mesmo instante, e segurou. E olha o que Jesus questionou: como é pequena a sua fé? Como é pequena a fé daqueles que estão afundando? Como é pequena? Sem fé é impossível, amados. Disse Jesus, disse ele, por que você duvidou? A dúvida. E se não acontecer? O se, amado, está roubando de você a fé. Está roubando de você o milagre. Está roubando de você o sobrenatural. E se der errado? Amados, você tem que ter coragem. Coragem! Venha! É como se Jesus tivesse gritado para mim daqui de Santa Catarina e para minha esposa. A gente estava vivendo o melhor momento da nossa vida. A melhor fase. Assim como Pedro fez a melhor pescaria da vida dele. Pedro poderia ter dito, né? Rapaz, vou vender esse dinheiro, esses peixes todinho agora. Escapei. Jesus, eu vou, mas peraí. Primeiro eu vou viajar. Vou pagar minhas contas, né? Vou me estabelecer. Comprar uma boa casa para minha família. Pedro era casado. Preparar. Curtir um pouquinho, descansar. Aí depois eu te sigo, Jesus. Eu estava vivendo minha melhor fase. Minha esposa e eu somos sócios até hoje. Nós estamos vivendo a melhor fase. A gente nunca tinha ganhado, amados, tanto dinheiro de uma vez só. Foi quando Jesus disse, chegou a hora. Chegou a hora de você depender de mim. Eu acredito, amados, que muitas vezes as pessoas vão estar no barco, apoiado, seguro, mesmo diante de algumas circunstâncias, mas não quer soltar para viver o sobrenatural, um milagre. E se você fizer isso, você vai ver como Deus é bom na sua vida. Quando a gente decidiu voltar, é detalhe, né? A gente estava com um carro, e aí minha esposa vai e disse, eu tive uma direção ainda. A gente trocar de carro. A gente sair de um carro de entrada, né? Era um Gol que nós tínhamos, financiado, estava devendo ainda. E comprar um SUV. Eu disse, amor, tu quer me ajudar ou quer me destruir de vez? A mente natural, né, amado? Como é que a gente vai fazer isso, amor? A gente tá vivendo bem financeiramente, mas a gente está largando tudo aqui para viver, para começar do zero em outro lugar. Deus está falando, amados. A tua mente não vai entender. Às vezes você vai dar passos de fé. E os passos de fé, às vezes, serão maiores do que as tuas pernas podem dar. Acredite, até aqui é a tua capacidade. Mas para chegar ali, você tem que depender de Deus. E aí ela ora, põe a mão no painel do carro. Deus manda o comprador 2 horas depois. Amados, essa é a hora de você ser crente, tá bom? 2 horas depois, eu estacionando, um cara rodeando o carro. Quanto é o carro? Eu não tinha botado placa de vendas, não tinha oferecido para ninguém, não tinha falado para ninguém. Quanto é o carro? 2 horas depois, amados. Por favor, no final, não vá fazer filhinha pedindo para ela estar orando pela tua geladeira, pelo teu carro, pela tua, né? Pela tua empresa não, viu? Por favor. 2 horas depois, amados. O carro estava vendido. E eu disse, mas eu não posso ficar sem carro, porque eu preciso dele para trabalhar. Era uma pessoa conhecida, ele disse, fica no carro. Botou o dinheiro na conta. E será uma quarta-feira, que sexta-feira você me entrega o carro lavado. Me deu 3 dias com o carro ainda, para eu me organizar. Entreguei o carro ali limpo, lavado, quitado, porque eu ainda estava devendo. Me botou o dinheiro na conta, eu quitei o carro. Agora vamos atrás do outro carro. Amor, Deus que dá o boi e dá o capim para sustentar. Temos que depender de Deus. Diga, eu tenho
que depender da graça divina. Amados, eu contando uma história aqui pode parecer algo muito simples de falar, mas não é fácil, amados. Você depender, amados, você tem que soltar aqui, ó, o teu entendimento, porque a tua mente, ela é atrevida, ela vai tentar entender tudo antes de acontecer. Voltando aqui. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E olha o que acontece no 32. Quando entraram no barco, o vento parou. Eles voltaram, amados, para um lugar de segurança. Mas ele experimentou um sobrenatural. Amém. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato. Diga, adoraram. Diga, adoraram. Sabe o que vai acontecer quando você experimentar o sobrenatural? Você vai adorar. Quando você busca, você vai adorá-lo. E você vai reconhecer, amados, que de fato você tem que depender dele. Quando a gente chegou na agência para comprar o carro, não tinha o carro. E minha esposa disse: eu vim buscar um carro. Ele fez o test drive, foi ela que teve a visão do carro. Ela disse: eu vi você estacionando um carro branco, grande, sem placa, zero aqui na garagem. Eu disse: aleluia, eu recebo. E a gente foi na agência. Aí não tem carro. Mas na semana do Natal não tinha mais carro. Ela disse: só agora, depois do recesso de férias, né? Que as companhias tiram no final do ano, janeiro ali. Só agora para fevereiro ou março, quando sai a nova linha de produção dos carros. E ela me fez andar de Garanhuns até Recife, 200 e poucos quilômetros, procurando carro nas agências. E nenhuma agência, foi em 5 agências. Mas é uma rede, né? Bastava ligar. Não tinha. Como éramos próximos da concessionária onde morávamos, uma semana depois, 7 dias, amados, ela disse: vamos lá de novo. Amor, a mulher já disse que não tem. Ela: bora lá de novo, amor. Deus está falando. Amados, Deus está falando. Voltamos na agência, eu já fui meio que sem graça já, meio constrangido já. Olhei para a vendedora, apontando para ela, foi ela. Eu estou aqui por culpa dela. E ela já entrou, vim buscar meu carro. Ousadia. Igual a Pedro. Tá aqui uma pedrita. Ousadia. Ela disse: vim buscar meu carro. E Deus disse, e ela disse, e Deus falou para mim que é branco e automático. A vendedora, tá, eu acho que a vendedora quis dar um migué, né? Sabe o que é um migué? H menor, um H. Aquela letra que fica na frente do nome que não serve para nada, né? Hotel, fica lá o H, não serve para nada. Aí deu um H. Ela entrou lá e eu vou olhar aqui no computador para ver se tem. E teve uma desistência. Aí uma mulher pediu o carro e desistiu. Ela disse, na mesma hora ela falou, ela pediu para mim. Que ousadia, amado? Ela pediu para mim. E ela disse: se não for branco automático, eu não quero, porque Deus falou para mim que era branco automático. Ela, é branco e é automático. Porque não sei se você sabe, mas tem um Creta sem ser automático, né? Ela quer manual também. E aí ela compramos o carro. A minha irmã, quando eu liguei para minha irmã para dizer para ela que estava comprando, ela fez: tu comprou o quê? A gente comprou uma Creta. Meu Deus, o carro do meu sonho, como eu queria um carro desses. A da fé é essa aqui, ó. Ela está com a fé melhor do que a minha hoje. Mas Dani, vê se tem um para mim também. Eu queria tanto esse carro. Aí Daniela fez: tem outro aí não? A mulher disse: eu já falei que não tinha carro. Amados, no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro, 2 dias para virar o ano. Tem outro carro aí não? Aí do lado da gente tinha um rapaz, estava na mesa lá. A gente viu quando ele se levanta e sai. Aí o vendedor, depois que ele cruza a porta de vidro da loja, aí o vendedor diz: sobrou mais um, deu errado aqui. Não, peraí. Não é que a oração dela faz as coisas dar errado para os outros, para dar benefício para os outros, não. Por favor. Mas deu errado para o cara. E a gente está na agência, saiu lá conosco, carro zero. A minha irmã saiu com dela também. A bênção do Senhor, quando vem sobre a tua vida, a tua obediência, vai escorrer para os lados. Aquele que estiver perto de você também vai absorver disso.
Vamos ficar de pé? Diga, eu dependo da graça divina. Aleluia. Ele vai cantar essa música, amados. Eu quero fazer uma oração antes, tá bom? Eu quero fazer uma oração antes. Eu quero que você reflita sobre aquilo que você agora está precisando em Deus. E aquilo que você precisa ajustar, é você e Deus agora. Aquilo que você precisa ajustar com o seu Deus, agora é o seu secreto. Se veja, feche os olhos e se veja diante de Deus. Diante de Jesus. Você está agora sentado numa cadeira, diante de Jesus, sentado, frente a frente, você e ele. E você vai estar conversando com ele, prestando conta para ele. Se imagine, amado, não tem problema nisso não. Se imagine agora, você diante do seu Senhor. Da única pessoa que podia caminhar sobre as águas. Da única pessoa que veio para te resgatar. Sentado diante de você. Se ajuste com ele agora. Agora você e ele, conversando com ele. O que é que você precisa ajustar e melhorar agora? O que você precisa mostrar para ele que realmente você depende dele. E que você não está tentando fazer na sua força, nem na sua teimosia. Porque ele já falou para você depender dele. E você não parou para obedecer ainda. Pai, eu quero orar agora por cada pessoa. Por cada um dos nossos irmãos aqui agora. Que tem agora de se ajustar diante do Senhor. E entender que uma vida cristã sincera vai ser com santidade, consagração e dependência de Deus. Estamos hoje comemorando no Brasil o dia da independência. Uma questão política, mas estamos falando sobre uma dependência da graça divina. Obrigado, Pai, pela dependência que nós temos e precisamos ter, uma total dependência do Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu mão da sua glória. Imagina, irmão, você falando para ele agora, de frente para Jesus. Obrigado porque o Senhor abriu mão da sua glória. Sangrou no madeiro por mim. Se esvaziou da sua divindade. Morreu uma morte humilhante na entrada da cidade, pendurado no madeiro para todo mundo ver aquele escândalo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Reflita, amado, sobre isso. Reflita, por favor. Seja sincero e sincera com você mesmo agora. Olha o que é que ele fez por você e o que é que ele pede para você fazer por ele. Assim como a Bíblia fala que Deus é fiel, sejamos também fiel a Deus.